Boa noite, irmãos. É um prazer estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Estou fugindo mais uma vez do livro de Êxodo, mas vou voltar, viu? Esqueci não. Verso 27. Êxodo, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Senhor, nós já oramos pedindo que a tua vontade seja feita. Agora nós pedimos que o Senhor fale com os nossos corações. Que teu Espírito possa tomar este auditório sob teu controle nesta hora. Que aquele que veio faminto possa ter o pão. O sedento possa ter um gole de água para refrescar-se. O enfermo possa sair daqui curado. Os poderes de Satanás, todos eles destruídos. E o povo usufruir das bênçãos do Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, grande, poderoso, soberano. Tu és Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos louvores e ações de graças. E pedimos tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu quero estudar este capítulo. Eu sei que é muita coisa para um culto só, mas quem sabe a gente pode dar uma passadinha por cima de vários assuntos aqui, não é? Capítulo 12, Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Diz que é muito bom fazer novos amigos, mas o profeta diz que os velhos amigos é uma coisa boa. Eu estou vendo a careca e o bigode do irmão Josemar ali. Os velhos amigos, né? Aparecem, né? Some, mas vem, né? É bom te ver, irmão Josemar. Como é bom ver os visitantes também, né? Os novos amigos, né? Glória a Jesus. Dons espirituais. A igreja iniciou-se no dia de Pentecostes. Ela teve seu início ali. E nós sabemos que ela iniciou com uma manifestação abundante de dons sobre si. Nós temos a descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo,
baixar. E com a descida, manifestação sobrenatural do Espírito no dia de Pentecostes, nós encontramos uma manifestação de línguas estranhas que aconteceu sobre a igreja. Estas línguas, com 100% de certeza, eu afirmo que não são as mesmas línguas estranhas que são faladas dentro das igrejas no movimento chamado pentecostal dos nossos dias. Porque a Bíblia mostra que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, havia como que 16 nações em Jerusalém. E os discípulos usufruíram de uma experiência. Nenhum deles era poliglota. A Bíblia diz que eles eram homens iletrados. Eram homens simples, pescadores, semi-analfabetos. E eles não sabiam falar aqueles idiomas. Mas, no entanto, falando como eu estou falando com vocês, vamos voltar ao dia de Pentecostes, como se nesta reunião aqui hoje tivesse 16 nações diferentes representadas, pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, da Rússia, enfim, idiomas diferentes. E eu, como sou mesmo iletrado, me pusesse de pé para falar com vocês no idioma português. O que Pedro e os apóstolos fizeram, falaram em seu próprio idioma. E vocês, que são de nações diferentes, entenderam ou entendiam no seu próprio idioma da sua nação. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem fez esta interpretação simultânea? O próprio Espírito Santo. Isto foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Era Pedro falando em hebraico ou em aramaico e pessoas entendendo em idiomas diferentes. O apóstolo São Paulo se converteu, me parece que 16 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele foi levantado por Deus como uma ponta de lança de um reavivamento entre os gentios. Ele levou o que havia iniciado no dia de Pentecostes para todas as nações. Porque a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, na verdade, ela ficou restrita ali em pequenas regiões. E para ser mais claro, mais franco, mais direto, eles não fizeram quase nada. O evangelho teve um impulso, principalmente depois da conversão de Paulo, que cruzou os mares e chegou a vir à Europa, atravessando toda a Ásia e chegou à Europa, em Roma até a Espanha. Ele esparramou o evangelho por diversas nações, ele plantou, ele fincou a bandeira do evangelho de Jesus Cristo. Sofrendo naufrágios, passando fome, sofrendo açoites, apedrejamentos, enfrentando a fúria das religiões do mundo pagão,
E ele então, como um apóstolo, que ele faz questão de enfatizar isto muitas vezes, não levantado por homem. Isso é uma coisa que ele sempre fez questão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte dos homens. Chamado por Deus, vindicado, comissionado por Deus, enviado, porque até o momento que ele foi chamado e foi enviado, está em Atos capítulo 13, o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para uma missão. Enviado por Deus, o evangelho pregado por Paulo, ele afirma com autoridade apostólica, ele disse: ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo dos céus, vos traga outro evangelho, além do que tenho anunciado, seja anátema. Excomungado, você não deve crer. Ele tinha certeza, disse: o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Não aprendi, não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Agora, eu fico muito feliz. Eu sou um homem muito feliz, porque eu estou pregando este evangelho nesta noite. Não é um evangelho segundo a tradição de nenhum sistema denominacional. Não prego o Jesus que as denominações estão pregando. Eu não prego. Porque o Jesus, Paulo disse: se você receber outro Jesus, além do que eu tenho anunciado, você com razão vai sofrer os danos. Mas eu estou pregando o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus das denominações, ele é a segunda pessoa da Trindade. E o Jesus da Bíblia, ele é o Senhor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, este homem chamado Paulo foi escolhido por Deus não só para pregar, mas também para escrever 14 epístolas que estão no Novo Testamento e colocar em ordem a igreja do Novo Testamento. Ele, como um doutor da lei que era, ele era fariseu dos fariseus antes de sua conversão. Conhecia tudo sobre a lei. Ele pegou tudo aquilo e colocou em ordem, parte por parte, dentro da graça, do período da graça de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele foi usado para colocar a igreja em ordem. Aquilo que era preceitos, ordenanças, tabus, aquilo que era leis cerimoniais, e sacrifícios, e festas, e oferendas que eles faziam no Velho Testamento, ele foi colocando cada coisa daquela no seu devido lugar. E ele chegou, então, à manifestação abundante de dons que havia dentro da igreja, mas que precisaria ser colocada em ordem, porque o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é inimigo de desordem. Deus não é Deus de confusão. Tudo que Deus faz é dentro de um parâmetro perfeito. Amém? Amém? Glória a Jesus. Como Deus quer sua igreja? Como um corpo. Como é um corpo? Tudo no corpo trabalha de maneira simultânea, sincronizada, perfeita, sem choque. E você sabe disso, que quando você chegar na sua casa hoje à noite e for deitar, você não precisa fechar os olhos, ou antes de fechar os olhos, dizer assim: ô cérebro, por favor, não vá parar não, hein? Senão, coração, não me deixe na mão não, hein?
Olha, eu vou dormir aqui, pulmão, mas você continue trabalhando, respirando. E você, meus rins, continue filtrando o meu sangue. Você não precisa dizer isso. Isso tudo trabalha dentro de uma sincronia. E cada um membro cada um órgão deste, trabalha para que o corpo tenha saúde. Para você ver que quando você tem um problema, vou dar um exemplo, nos rins, todo o seu corpo sofre. Não é só os seus rins que sofrem. Todo o corpo é penalizado. Então dá uma infecção, o rim paralisa, por exemplo, não filtra o sangue, você não pode comer, você tem que fazer hemodiálise, o seu corpo fica debilitado. E todo o organismo sofre por causa de um membro que está enfermo. Agora, Deus tem sua igreja como um corpo. E este é o corpo de Jesus Cristo. E Deus quer este corpo trabalhando dentro desta sincronia, em harmonia e sem desordem. Cada coisa dentro da ordem. Então você pega a Bíblia, e Paulo diz assim, porque ele diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, o meu pé disser, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não, é do corpo sim. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ora, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Amém? Então aí você vai ver que cada um de nós fomos chamados para uma coisa. Há pessoas que são chamadas para trabalhar, prestar um trabalho desde a limpeza. Você precisa de entender isso. Nada acontece na vida de uma pessoa por acaso. Se alguém já pegou um banco aqui da igreja, já varreu aqui, já deu uma espanada num banco, você precisa entender que antes da fundação do mundo, Deus te viu fazendo isso. E você estava preordenado para fazer aquilo. Você está entendendo, irmão? Se você foi chamado, uns são chamados para trabalhar, mas eu vim, Deus te viu fazendo a limpeza aqui, Deus te viu aqui, ó, desse jeitinho, viu? Deus te viu trabalhando aqui, no que você está fazendo, mas Deus viu também mulheres de oração orando, homens orando. Você está pensando que você não está fazendo nada? Você está fazendo. Agora, muita gente tem vontade de ser olho quando Deus o colocou para ser ouvido. Tem muita gente que quer ser ouvido quando a função dele é para ser olho. Você quer saber de uma coisa? Se Deus te chamou para estar aqui, para contribuir com suas orações, com sua presença, viu? Com o seu amém, e eu preciso falar sobre isso, com o seu amém, porque cada palavra de Deus deve ser pontuada com amém, mas precisamos de entender também que eu estou vendo aí muitos menininhos, sabe, dando aleluia e dando amém, sem saber o que estão fazendo. Ficam brincando até de aleluia. Eu acho que os pais precisam de orientar os filhos também, olha, ver como é o comportamento do seu filho aqui dentro da igreja, lá na sua casa, falar com ele. Tudo isso precisa de ser olhado, porque o corpo deve se manter em harmonia, porque tem hora aqui que não tem hora de amém, não é hora de aleluia, tem gente, aleluia, amém. Que é isso? Mas na hora que é para dar um amém, vamos dizer amém todo mundo? Amém. Vamos dizer glória a Jesus? Glória a
Mas tem hora que você está vendo, tem gente que você fala assim, tem gente que fica tão alheio ao que está acontecendo, você fala, o diabo está matando, a pessoa fala, amém, glória a Jesus. Espera aí, rapaz, cada coisa tem sua hora. Não é? Não é verdade? Então, precisa disto. Se você foi chamado por Deus para estar aqui, para contribuir com seu amém, porque seu amém me ajuda a pregar, eu estou entendendo que você está recebendo a palavra de Deus. Se você foi chamado para contribuir, para ofertar, com seus dízimos, com suas ofertas, com suas orações, você deve estar feliz, porque também nós fomos chamados para contribuir e ajudar que este evangelho vá adiante com o seu testemunho dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Você é um pregador, você é membro deste corpo, e este corpo está pregando esta mensagem desta hora. Este corpo está pregando uma mensagem. Ou seja, pregador da mensagem João Pessoa não é pastor César. Somos todos nós. Agora um prega com palavra, não é? Outro prega com o vestido, com o cabelo, com o testemunho, com o bom trato, com o sorriso, com a docilidade do cristianismo, com a natureza terra, mansa do Cordeiro. Isto é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Isto é o que é a igreja. Agora, uns são chamados para cantar, outros são chamados para orar, e há diversidade de dons que são dadas, distribuídas por Deus às pessoas, para o benefício próprio, para ter nome, para ter fama, para ter popularidade. E tem muita gente que é assim, ele canta porque ele quer que todo mundo fale, mas aquele irmão canta bonito, você viu? Hein? Você viu como é que o pastor prega bonito? E ainda bem que ninguém fala isso, porque o pastor prega bonito, mas aquele pastor prega muito, é bravo. Chegou ali em mim, ali um outro dia, me encontrou, falou assim, o senhor é um pastor chibata, né? Eu falei, não, chibata não, eu sou um pastor palavra de Deus, né? Mas é isso, quer dizer, o que vocês querem? É isso, então, veja só. Então vamos seguindo. Paulo foi levantado para colocar a igreja dentro da ordem. Esta igreja que tinha abundante manifestação de dons. Nós temos um equívoco muito grande, existe um equívoco muito grande no mundo religioso, ao pensar que o que aconteceu no início do século XX, que foi um derramamento dos dons espirituais, era o retorno do poder dinâmico de Pentecostes. Ou seja, no início do século XX, começou uma chuva de manifestação de línguas estranhas, de profecias e de dons, de cura e etc. E as pessoas disseram, aquilo que aconteceu no início com a igreja primitiva está de volta no século XX. Não é verdade. Não é verdade. O que aconteceu no dia de Pentecostes, as línguas são diferentes das línguas que são faladas dentro das denominações, e eu vou dizer, eu creio perfeitamente em línguas estranhas, mas creio porque a Bíblia diz que eu devo crer. Amém? E se eu creio porque a Bíblia diz que eu devo crer segundo a Bíblia. Se
não é segundo a Bíblia, você pode comprar um desconfiador. Como que uma vaca pastando em cima do galho de uma árvore. Você já viu uma vaca em cima do galho de uma árvore pastando? Então há alguma coisa errada. Isso não está correto. Então vamos voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Bom, existem línguas? Existe. Existem variedades de línguas. Existem pessoas que oram em línguas? Existem. Existem pessoas que falam línguas estranhas? Existem. Mas estas mesmas pessoas ou falam estas línguas se houver intérprete, ou falam consigo e com Deus em espírito, não abre a boca, não deixa isto externar, não deixa isto ser uma coisa pública. Ou então a Bíblia diz que elas devem orar para pedir que Deus dê a elas o dom da interpretação de línguas, porque uma pessoa pode falar em línguas e ela própria interpretar aquelas línguas, o que deixa de ser uma mensagem em línguas para edificação pessoal e passa a ser uma profecia para a edificação da igreja. Amém? Agora, isto é a Bíblia. Mas o que nós temos? Nós temos uma reunião, você vai, lá tem 100 pessoas, tem 20, 30 ou mais falando em línguas, não há interpretação daquelas línguas, e termina o culto, não há interpretação, apenas houve uma manifestação de emoções. Você diz, aquilo é o que aconteceu no dia de Pentecostes? Não. Todos os que estavam no dia de Pentecostes entenderam claramente o que o Espírito quis falar. Saíram com pleno entendimento. E naquela reunião, as pessoas saíram, a Bíblia diz que aquele que ocupa o lugar do indouto dirá, estão loucos. Mas Paulo disse, se você tem um que profetiza e revela os segredos dos corações, dirão, verdadeiramente Deus está no meio deles. Amém? Agora, a palavra de Deus, ela vem de uma maneira, eu creio que o espírito de profecia está aqui no nosso meio. Paulo insistiu com a igreja, ele disse, eu quero que vocês falem línguas, mas eu quero que vocês muito mais profetizem. Por que Paulo insistiu? Porque se você olhar, existe uma ordem. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil para o benefício do corpo. Não é para você, é para o benefício do corpo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, que é o primeiro dom do Espírito. É sabedoria. O que muitas pessoas não têm. Este era o dom que você precisava e precisa buscar. E Tiago dá a receita. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Esta sabedoria faz com que a mulher ganhe o marido descrente, sem palavras, com o testemunho, como vocês já viram. Será que eu preciso de falar aqui? Olha aqui a sabedoria. Vocês conhecem? Aquele marido jogador, lá na taberna de madrugada, dizendo, não há tal coisa como cristão, disse. E o outro falou, eu também acho que são todos hipócritas. E o outro falou assim, eu não conheço um que quando você coloca eles à prova, que eles não mostram o que eles são. Eles mostram as cores deles. Não há tal coisa como cristianismo. Aí tinha um calado. O que você acha? Ele falou assim, não, eu conheço um que é um cristão. Eu conheço um verdadeiro. Que é isso? Não existe isso, não. Existe ou não existe, irmão? Quem é? Hein? Você vai dizer assim, é meu vizinho, não é o pastor da minha igreja, não é o diácono da minha igreja. Isso dá vergonha para nós. Quem é o cristão? Deve ser você.
Não é você apontar para alguém, não, porque então na hora de ir para o céu você fala, vai irmão Luciano, vai irmão Léo, eu não vou. Porque só vai para o céu pessoas nascidas de novo. E quem nasceu de novo é cristão. Nasceu em Cristo Jesus. Amém? Então, diz quem é? Não, eu conheço uma. Não, eu conheço. Se você botar ele no teste, vai falhar. Disse, então vamos lá em casa. Diz, quem é? Minha esposa. A mulher dele não pregava para ele. Mas ela tinha uma sabedoria de Deus. Tem sabedoria, tem mulher. Para pensar, falar nisso, só precisa ter sabedoria para tudo. Até para você dar um recado para uma pessoa, você precisa ter sabedoria, saber se aquela é a hora própria para você tocar naquele assunto. Até para a mulher dizer para o marido que o filho está precisando de ser corrigido, precisa de sabedoria. Às vezes pega o marido que já vem do trabalho, cansado, com a cabeça cheia. Chega em casa, a mulher fala, o menino está no meio da rua, lá na escola, dando trabalho, o pai já vem nervoso e pega o menino. Mulher sábia, né? Mas deixa passar o nervo. Chegou em casa, tomou um banho, estava com a cara meio feia, daqui um pouquinho, você vê ele abrir o rosto, agora está na hora da gente conversar. Não precisa ter sabedoria. Precisa ter sabedoria para tudo. E se você tem falta dela, é só pedir que Deus te dá. Olha, a sabedoria te ajuda a vestir, te ajuda no trabalho, te ajuda no namoro, te ajuda no casamento, te ajuda nos seus negócios. A sabedoria é um dom e os dons são dados gratuitamente, é só você pedir. Você sabe quem tirou José de dentro do calabouço? Um dom de sabedoria. E a sabedoria tira o seu casamento do fracasso, tira a sua vida da miséria. A sabedoria, a mulher, aí o marido disse, vamos lá em casa. Bateu na porta, falou, tem gente comigo. A mulher vestiu. E eles fizeram que estavam bêbados. Não estavam, mas fizeram de conta que estavam bêbados. Entraram cambaleando, sentaram, 2 horas da madrugada, 3 horas, entrou dentro de casa, disse, faça alguma coisa para nós comer. Ô irmã, você faria ou quebraria o pau com seu marido em casa? Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem muita mulher crente, que tem marido crente, cristão, fazendo tudo para viver o evangelho, cheio de birrinha ainda. Ela precisava de arranjar um carrasco mesmo para pisar em cima dela um pouco, para ela quebrar um pouco a da natureza ruim, para ela entender, para dar valor no marido crente que Deus te deu. E você também, viu, irmão? Parece que se você tivesse uma incrédula mesmo, daquela que tivesse dando trabalho para você, você ia entender. E pais com filhos e etc. E filhos com pais também. Porque quem não tem, sabe, vive suspirando e desejando, se Deus me desse um lar cristão. Talvez o remédio fosse esse. Aí você estava mais humilde, com o cangotinho mais quebrado, sabe? Sabe mais? Tem muita gente precisando disso. Trouxe fazendo de conta que era bêbado. Prepara alguma coisa para nós comer. Mas ela era crente. Ela era cristã. Aí ela foi para a cozinha, fritou presunto com ovos, é o que ele pediu. Depois que fez, aí ela trouxe, colocou na mesa. Aí o marido olhou para os outros companheiros, mais 5 ou 6 deles, fazendo de conta que estava bêbado, falou, vou mostrar para vocês se ela é cristã ou não é agora. Pegou a bandeja com ovos e presunto assim, sabe? E jogou no chão.
que foi ovo com presunto para tudo quanto é lado. Pá! Você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira. O que a sabedoria fez? Hein? Ai, meu Deus, vou para casa da minha mãe que eu não aguento um lar desgraçado, miserável, o marido. Não. Ela tinha sabedoria. Falou, me desculpa, querido. Me desculpe. Eu vou fazer outros. Mas eu vou ganhar você. Mas eu vou ganhar. Você está querendo ganhar seu marido, irmã? Ô irmão, você quer ganhar sua mulher? Estica o pescoço e grite. E dê bastante birra que eu quero ver quanto é que você vai ser feliz. Cavalo, jumento, é que precisa de freio e cacete para aprender a andar. O cristão precisa de sabedoria. Viu? Você não aprendeu isso até hoje. Você já sabe por que que o jumento chama jumento? Parece que é brincadeira. Adão foi quem botou o nome de todos os animais, não foi? Foi? Então vinha a fila lá. Vinha aquele bichão lá, o touro, que nós chamamos touro hoje de boi. Vinha aquele bichão, Adão falou, boi. A companheira dele, vaca. Vinha o cavalo, ele disse, cavalo. A companheira dele, égua. Galinha. Galo. Aí veio o jumento. Veio o jumento. Ele olhou para ele e falou, asno. O nome dele é asno. Aí ele olhou para Adão e falou, como é que é? Ele falou, asno. Aí ele passou. Foi embora, entrou na fila de novo e voltou. Chegou de novo e falou assim, como é meu nome? Ele disse, asno. Aí ele foi embora, voltou de novo. Aí quando ele chegou, Adão falou, burro, jumento, asno. Por isso é que ele ficou assim. Aí ele perdeu, eu disse, é burro, é jumento. Você não entende, não? O problema é este, olha, nós não vamos ser burro, jumento, não, isso é quem precisa, viu? Nós precisamos é de sabedoria de Deus. Mas tem muita gente na igreja que tem uma vontade de falar a língua. Eu não sei para quê. Eu não sei para quê. Tem sabedoria de Deus? Sabe tratar as coisas? Como é que quer falar a língua? Para quê? Esta é a condição do mundo religioso, que trouxeram e denegriram o evangelho. O que é que eles fizeram com os dons? Comércio. Tem sabedoria de Deus? O que é que eles fizeram com a língua? Confusão. O que é que eles fizeram com as profecias? Dentro da igreja arranjaram casamento para um e para o outro. Tudo baboseira, profetizar na carne. É um fica com raiva do outro, aí entra, fala a língua e pega o irmão na profecia. Vou pesar minha mão sobre você. Mas olha aqui os dons para você ver. Então a mulher tinha, o marido jogou o prato no chão, ela pegou. Desculpe, querido, eu vou preparar novos. Aí foi lá, pegou o presunto, botou os cacos do prato, limpou aquilo tudo e foi para a cozinha. Hein? Foi para a cozinha. Eu vou falar e vou repetir. O que falta para muita gente
Me parece, são estas coisas. Pegou na cozinha o presunto, o ovo e começou de novo. Falou, aí começou a cantar um hino baixinho. Foi dando esquete, não. Não sei se ela estava chorando, se o coração estava doendo. Carregaria Jesus sua cruz sozinho e todo mundo ficaria livre? Não. Minha cruz consagrada levarei até que a morte livre me faça. Eu tenho uma cruz, você também tem uma. Mas ela virou, ela conseguiu, e ela então pegou o presunto com ovos novamente e levou na mesa, e quando ela colocou na mesa, um olhou para o outro, e naquela hora a soberana graça de Deus desceu. Naquela madrugada, o Espírito de Deus desceu dentro daquela casa, viu? Não houve gente falando língua estranha, mas tinha a presença do sobrenatural. E as lágrimas desceram nos olhos daqueles homens, e daqui um pouquinho 5 homens foram ganhos para Cristo com aquele testemunho. O que é que está faltando hoje no mundo? Consciência daquilo que nós somos. O que nós somos? Somos membros do tabernáculo da fé. Isso não vale nada. Ser membro do tabernáculo da fé não vale nada. Isso é como ser membro da igreja católica, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja assembleia, da igreja congregacional. Isso não vale nada. Porque a Bíblia diz, se nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros de Cristo. Aí essa abundante manifestação de dons, sabedoria, ciência, fé, que é dom também, hein? Dom de curar, porque o dom de curar está na igreja, está no corpo. Às vezes o pessoal, o dom de cura tem que estar no pastor, o dom de cura está na igreja. E eu quero falar uma coisa interessante, é que o profeta de Deus disse, Deus usa estes dons como Ele quer, na hora que Ele quer e para o que Ele quer. Não quer dizer que você receba um dom desse e tenha aqui, pessoa, fulano, isso é o ensinamento denominacional, fulano de tal tinha um dom e perdeu aquele dom. Perdeu? Como é que é isso? Perdeu? Não, não é assim. Se Deus quer fazer este homem falar línguas e profetizar hoje à noite para dar uma mensagem para a igreja, ele é obrigado a vir amanhã e fazer este homem falar língua e profetizar novamente? Ele é obrigado na semana que vem vir e fazer este homem falar língua e profetizar novamente? Não. Se Deus quis fazer isto hoje, Ele faz. E se Ele nunca mais quiser usar este homem para isto? Ele perdeu o dom ou Ele é soberano? Vocês estão entendendo? Deus não está obrigado. Agora a pessoa é o seguinte, é obrigada a ajoelhar, falar a língua. Isso é mentira, isso é falso, isso é carne, isso é sensacionalismo. Você não está obrigado a produzir visões, você não está obrigado a produzir profecias. Vamos lá na casa daquela irmã, que ela tem um dom de profecia. Você já falou para ela, você quando chega lá para aquilo, você já disse para ela, você vai ter que profetizar para mim. E a pobrezinha, coitada, para não passar por baixo, daqui um pouquinho arranja uma lá, eis minha serva que eu estou contigo, e vai porque vai dar certo, e pronto, você fala, ó, está tudo certo. Isso é tudo carne. Isso é tudo baboseira, isso não é o que o Espírito Santo quer. Deus pode usar
uma pessoa, uma única vez, num dom, quando Ele quis, na hora que Ele quis, e para que Ele quis, porque a Bíblia diz que os dons são dados para isso. Ou não é assim que diz a Bíblia? Diz assim: há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então é uma utilidade. Se você está precisando disso no momento, Deus usa aquilo para aquele momento. Foi aquilo que Deus estava precisando naquele momento. Vocês conhecem a história? Por isso, irmão e irmã, você conhece a história daquela irmã que levou a criança lá numa reunião do irmão Brana para receber uma oração. E tinha uma irmã sentada num banco, e a outra irmã com a criança no braço para vir na fila receber a oração. E a criança da irmã doente, nervosa, chorando, agitada, e o Espírito Santo veio no coração daquela irmãzinha que estava sentada ali e disse assim: chama aquela mulher com aquela criança e ore por aquela criança. A irmã falou assim: mas eu orar por aquele menino? O irmão Brana, o profeta de Deus, vai orar por ele daqui a pouquinho. Para você ver o que é a direção, o que é como operam os dons do Espírito. Aí ela disse: não, eu não vou não. Ficou quieta. E a mãe está lá com o menino no braço, vai lá e vem cá, e balança o menino para lá, e balança o menino para cá, e balança o menino para lá, e balança o menino para cá, e a mãe está sentada ali. E o Espírito Santo voltou no coração daquela irmã e disse: chama aquela mãe com aquele menino e peça para fazer uma oração por aquela criança. E ela novamente resistiu o Espírito e disse assim: mas o profeta vai orar por ela agora mesmo, não preciso de orar por ela. Aí a mãe com o menino doente, agitado, chorando, passou perto daquela irmã. E ela, já para disfarçar, porque tem gente que é assim, gosta de dar um jeitinho, não é? Vou dar uma desculpa aqui, vê se quem sabe a gente enrola Deus numa hora dessa. Quem sabe Deus vai ser enrolado por você. Hein? Aí a irmã ia passando com a criança, ela chamou a irmã e falou assim: irmã, você não quer sentar aqui no meu lugar? Olha, o Espírito Santo não mandou ela dar o lugar para sentar, mandou chamar para orar pelo menino. Ela ofereceu, foi o lugar para a irmã sentar. Não, senta aqui no meu lugar, seu filho está tão agitado e Deus tinha falado, ore pela criança. Aí a irmã falou assim, coisa boa, né? Disse assim: não, querida, muito obrigado, eu estou com meu filhinho doente aqui, ele está agitado, pode ficar sentado, obrigado. Aí saiu, ficou ali o menino chorando, e daqui um pouquinho novamente, o Espírito falou: faça uma oração por aquela criança. Aí ela não aguentou mais e falou: ô irmã, você sabe, eu sou uma mãe, eu sou uma cristã, e eu estou com um peso aqui no meu coração. Você não se importaria que se eu fizesse apenas uma pequena oração por ele? Eu sei que o irmão Brana vai orar pela criança, mas você não se importaria que se eu fizesse apenas uma oração para me aliviar esse peso do meu coração? A irmã falou assim: não, pois não. Aí pegou a criança, ela pegou a menininha e fez uma oração pela menina, e pela criança, não sei se menina ou menino, e devolveu para a mãe. E falou: agora senta aqui no meu lugar. Ela ficou tão apavorada que saiu dali, mudou de lugar e foi lá para a galeria e sentou lá em cima no primeiro andar lá e falou: agora eu estou tudo bem aqui. E aí daqui um pouco teve o culto, o profeta pregou e entrou, começou a fila de oração e as pessoas iam receber a oração. Daqui um pouco entra a mãe com a criança na fila para receber a oração do irmão Brana. Quando chegou diante do profeta, uma visão desenrolou e disse: irmã, aquela irmã sentada lá em cima, lá em cima, ali naquela segunda fila, assim,
ela estava sentada naquele banco ali onde você estava sentado, e o Espírito Santo disse para ela orar pela sua criança, e a sua criança já está curada. Glória a Deus. Para você entender que os dons estão no corpo. E para você entender que a responsabilidade do culto não é só do pastor. Ela é sua também. Foi isso que eu falei quinta-feira à noite aqui, que uma pessoa com uma vida irregular, um membro, pode impedir que outros sejam curados. Isso é para mostrar, para você entender o que é ser membro do corpo de Cristo e o que é ser membro de uma igreja. Isto está no corpo. Eu creio que cada dom do Espírito Santo está aqui nesta noite entre nós. E eles são usados para aquilo que o Espírito quer usar. Amém? Você pode ter uma visão, Deus te dar uma visão, você pode profetizar, você pode falar em línguas com interpretação. E você pode dizer o amém na hora do amém também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você está entendendo quão necessário é que a igreja viva em união? Você entende por que é que o salmista diz: quão suave é que os irmãos vivam em união? Quão necessário é que haja sinceridade no trato nosso, na nossa convivência? Que tal a minha mão contra o meu ouvido? Que tal a minha mão contra o meu fígado? Hein? Isto não é um corpo harmônico. Isto não há uma sincronia, estaria um contra o outro. Deus quer que nós, como um grupo de crentes, sejamos unidos. Esta é a igreja. Então, certo como eu te vejo e você me vê e me ouve, Deus tem e terá um povo vivendo isto aqui na terra. E não se preocupe não, meu amigo, meu irmão, se você está em desacordo, em desarmonia, numa destas peneiradas, a peneira passa e você vai fora. É só ficar, arranjam um ludozinho por lá, viu? E se arma e se entrincheire lá por trás lá, e faça uma trincheirazinha para você com seus pensamentos, com a sua maneira de ver e de crer, e não procure entrar dentro desta unidade do Espírito. Não é unidade com tabernáculo, eu vou bater mais uma vez nisso. Eu não tenho nada com tabernáculo, nunca preguei tabernáculo para ninguém. O que eu estou pregando é Jesus. O que eu estou pregando é esta Bíblia para você. Creia nela, viva ela. Esta é a unidade do corpo de Cristo. Fora disso é um velho espírito denominacional vestido com a mensagem, que não é outra coisa senão diabo disfarçado. Mas é isso. Então a gente fica olhando agora. Houve tudo isso no início do século. Começou os movimentos de línguas, depois das línguas vieram os dons, as manifestações, surgiram os avivalistas trazendo cura divina. Mas olha o que virou isso aí fora. Virou comércio,
se organizou, Deus está distante disso aí. Muito distante. Deus não está no sistema denominacional. Isso eu não tenho medo de afirmar. É só conhecer a Bíblia e ir lá no Apocalipse 3 que você vai ver ele batendo na porta, ele está de fora. Não está, mas você para um pouquinho. Aonde é que Deus está, pastor? Na sua palavra. Deus está na sua palavra. Compromisso com Deus não é com a igreja batista, presbiteriana ou tabernáculo. Compromisso de Deus é com a sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse que é o compromisso de Deus. Agora, se você estiver na palavra e a palavra estiver em você, tudo que você pedir, Ele concede a você. Amém? Amém? Agora você vê quão fácil é ser enrolado. O profeta de Deus teve esta precaução de dizer: eu me ponho a perguntar se nós de fato queremos e estamos recebendo o Espírito Santo ou o Espírito um do outro. Você já viu? Se você pegar uma forma redonda, você faz um bolo quadrado? Redondo. Se for retangular, você faz um bolo retangular. Se for triangular, triangular. Você pega cada igreja tem espírito. A igreja batista converte um batista novo, ele vai ser um batista igual aos outros. É assim ou não é? Uma Assembleia de Deus converteu um outro, daqui um pouquinho ele vai ser assembleiano igual aos outros. É a forma e o bolo. A pessoa pensou, recebeu o Espírito Santo, não, recebeu o Espírito da igreja. Por isso eles falam, você já viu até como eles falam igual? Até os hábitos são iguais. Chama um irmão, não estou criticando, eu estou dando um exemplo. Ninguém vai sair daqui dizendo que eu sou um crítico. Ele diz, chama um irmão para dar testemunho, um pentecostal. Ele tem uma característica. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que estou muito alegre com Jesus, que em primeiro lugar Jesus me salvou, me curou das minhas enfermidades, me tirou do lamaçal do pecado, vai me arrebatar, vai me levar para o céu. Esta é um joguinho de palavras. Você pega o da Igreja Universal, ele vai chiar igual o bispo. Viu? Você pega o da Deus e Amor, ele vai falar igualzinho o Davi Miranda. Leva jeitinho, oh Deus! Ele recebeu aquele espírito. Mas eu não quero que você receba o espírito do tabernáculo. Por isso, ó irmão, você veja, o profeta diz, me diga com quem você anda, que tipo de literatura você lê, e eu vou dizer que tipo de espírito você tem. Porque até os modos se parecem, sabe? Você não tem que imitar ninguém. Olha, você não tem que orar mudando sua voz para imitar quem quer que seja. Você não tem que gritar como o pastor César grita, do jeito que ele fala. Você não tem que fazer isso. E para ser mais honesto e mais verdadeiro, você já viu um imitador ser bem sucedido? Você já viu alguém que imitou o Roberto Carlos que ficou famoso? Não passou de imitador, porque tem lá. E cada um deles que se destacaram, isto não é para nós. Você precisa ser você. Por isso, olha, você vai entender o que é entrar no Espírito de Deus. Eu não estou criticando, não estou falando isso para ofender, mas é isso mesmo. Às vezes você vê irmãos, ele conversa, está certo, ele conversa de uma maneira, mas você chama o irmão para orar, daqui a um pouquinho ele está mudando a voz, imitando alguém. Que é isso? Vocês já viram? Me desculpe a franqueza, a verdade, mas tem gente que sai daqui, passa 2 meses no Rio de Janeiro, quando volta,
Já volta. Que é isso? Pegou o espírito do carioca. Você quer pegar o espírito do tabernáculo? Por isso eu não quero. Não é? Aleluia! Tem até... Ô, papagaio! Veja o que é que você está falando. Eu estou brigando. Preste atenção no que você está fazendo. Você não tem que imitar ninguém, não. Você não tem que gritar porque eu grito. Você não tem que gritar porque seu irmão grita. Você não tem que bater palma porque seu irmão bate. Agora você sentiu alegria no Espírito, quer dar um glória a Jesus, você tem liberdade para dar. Sentiu liberdade, você tem liberdade para fazer, para glorificar, para aplaudir, para saltar, para pular, não tem restrição. Mas faça isto porque você está sentindo isso no coração. Não é porque você viu o irmão fazer, porque você viu a irmã fazer, porque o irmão fez, você não pode fazer isto. Isto não é Espírito Santo. Amém? Amém? Irmãos, o movimento pentecostal viveu tanto isso, eu já passei da minha hora, é muito hoje, ó. Esqueci de parar, 15 para as 10 já. Se você deixar, eu prego a noite todinha. Mas eles vão assim, eles vão para o culto de oração, isso se tornou tão corriqueiro, tão normal, que eu tenho irmãos, eu já passei por lá, eu conheço isso de perto. Tem irmãos, fica perto do outro, ele aprende as palavras da língua estranha do outro irmão. Eu sei de cor decorado o que é que eles falam. E aí daqui um pouquinho o outro vai e fala do mesmo jeito. O irmão foi batizado com o Espírito Santo. Que conversa mole. E tem outros que eu tenho testemunha, que vão orar. Vamos uma reunião de batismo com o Espírito Santo. Chega lá, fala, põe a mão na cabeça do irmão e diz: vamos, irmão, começa a falar a língua. Que ele já sabe as palavras decoradas que ele já ouviu tantos outros falar dentro da igreja. Vamos, começa a falar a língua aí. Vamos. É assim que se faz. Depois fala: tivemos 50 batizados com o Espírito Santo. Isto nunca foi Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês, Espírito Santo é uma coisa fina. Você quer saber de uma coisa? Deus não é vulgar, não é comum, não. Deus é um ser incomum. Precisa ter atmosfera, ambiente, sabe? Você precisa ter isto para você ter esta manifestação genuína. E eu vou falar para você, o céu está cheio de dons reais do Espírito para ser derramado sobre nós. Por isso nós não precisamos de imitação barata e de coisas falsas. Nós queremos o real, o verdadeiro, o genuíno. Glória a Deus. Amém? Preste atenção nisso. Tenha equilíbrio. A hora de rir, a hora de chorar, a hora de aplaudir, a hora de glorificar, a hora de ficar triste, encabunhado, a hora de falar, ui, doeu nas minhas costas também. Tem hora para tudo. Mas tem hora de você dizer, eu vou dizendo glória a Deus. Tem hora para tudo. Amém? Mas deixa eu terminar aqui, porque não vai dar mais tempo não. Já são... Eu estou olhando lá, era 9h45, rapaz. Eu falei, já passei 45 do minuto. Eu passei 45 minutos. Mas vamos voltar então aqui. Irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Tem alguém ignorante a respeito de dom aqui ainda hoje à noite? Só se quiser. O senhor crê nos dons? É lógico que eu creio na Bíblia, como é que eu não vou crer nos dons? Mas eles precisam trabalhar conforme a Bíblia.
fora desta Bíblia, saia fora, porque tudo é engano. Viu? Vós bem sabeis que éreis levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém... Isso aqui é bom. Eu gosto demais da Bíblia, porque o Espírito do Senhor é uma coisa maravilhosa mesmo. Vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém. E ninguém pode dizer que Jesus não é só Jesus. Jesus é o artigo definido, não é um artigo indefinido, não é um, ele é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você pode dizer que Jesus é o Senhor? Pode dizer? Você quer ver? Aí tem uma igreja que usa esse título como slogan: Jesus é o Senhor. Vai lá e pergunta para o pastor, para o bispo, para os membros: escuta, quem é Jesus? Ele diz: segunda pessoa da Trindade. Então que Senhor é esse? Isso é conversa mole para boi dormir, viu? Mas para mim ele é o Senhor. Você sabe o que é Senhor? Senhor é Adonai. Você sabe quem é Adonai? É Elohim. Você sabe quem é Elohim? É Deus. É isso aqui, é Jesus. Quando você está dizendo que Ele é o Senhor, agora, pastor, o senhor pode dizer que Jesus é Deus? Ele é o único Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, Pedro disse assim: que aqueles que receberam fé igualmente e preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus. Jesus Cristo é Deus e Salvador. Na carta de Judas, versículo 4, Judas disse que Ele é o único Deus. Oh, mas a Bíblia é bom demais, viu? Acaba com os ensinamentos dos homens. Disse, veja só, ele disse: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, é Adonai, é Elohim, é El Shaddai, é Leon, não vou citar mais. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. É verdade ou não é verdade? Ele é o Senhor. Veja só, isto é para quem fala pelo Espírito Santo. Não é pelo espírito do papagaio. Disse: Jesus é o Senhor. Para quem é Jesus? Segunda pessoa da Trindade. Ele está falando o que está falando. Agora, quem fala pelo Espírito Santo disse: Jesus é o Senhor. E quem é o Senhor? É Adonai. Quem é Adonai? É Elohim. Quem é Elohim? É Deus. Então quem é Jesus? É Deus conosco. Amém? É só você puxar a Bíblia para você ver. Mas olha para você ver. Como é que Paulo, o Espírito, traçou isto aqui? Disse: ora, aqui ele disse que Jesus é o Senhor, falou em Jesus. Agora diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é Jesus na forma de Espírito. Glória a Deus.
Ora, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ora, se o Senhor é o mesmo, Jesus é o Senhor, e há diversidade de Espírito, mas o Espírito é o mesmo, o que é que a Bíblia está dizendo? Aonde é que arranja lugar para botar 3 pessoas dentro da Bíblia? Jesus é o Senhor. Olha aqui para você ver a sincronia. Jesus é o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Cadê? Onde estão as 3 pessoas? É o mesmo. É o mesmo. E depois, para terminar no verso 6, disse: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Cita os ofícios mostrando o mesmo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito. E isso tudo termina numa só coisa: em Jesus Cristo. Disse João, 1 João, capítulo 5, verso 20: sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E se você quer o resto do versículo, é a Jesus Cristo a quem enviaste. Como foi que Jesus Cristo foi enviado? Deus enviou seu Filho. Como é isso, pastor? Ora, quando ele enviou, ele formou um corpo e ele veio dentro desse corpo. Ele enviou a carne e veio dentro daquela carne. Ou não foi assim que diz a Bíblia que aconteceu? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava morando em Cristo. Então Deus veio em Cristo. Você quer mais? Segundo aos Coríntios 5, verso 17 ao 19. Grande é o mistério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O que aconteceu? Ele enviou e veio dentro. E Jesus depois, para falar, para terminar nosso assunto, que é corpo, disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como foi que o Pai enviou? Mandou um corpo, ficou lá no céu? Não, veio dentro daquele corpo. Como é que ele enviou a igreja? Ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele vai dentro de você. Você vai para a sua casa, mas ele vai com você. Você vai para o trabalho, ele vai com você. Você vai para o passeio, ele vai com você. Você vem para a igreja, ele vem em você. Este é o corpo. Olha, o corpo de Cristo é o mistério tríplice. Deus morou em Cristo. Depois, Cristo morando na sua igreja. Era o Pai no Filho. Agora você vê aqui, ó, este Espírito morando dentro de você. Só falta a outra parte. Viu? Deus em Cristo, Cristo em você. A última parte é você no céu e o diabo no lago de fogo. Acabou. Está satisfeito assim? Você está feliz de ser corpo de Cristo? Vamos ficar em pé, irmãos. Feche os seus olhos um momento. Glória a Deus. O que é que Deus está pedindo de mim e de você nesta noite? Primeiro, não há um só dom do Espírito que não está à sua disposição agora.
o céu está repleto de dons verdadeiros. Estes dons foram dados e são dados para a utilidade do Espírito, não é para fazer exibicionismo, espetáculo público e palhaçadas. Estes dons são dados para o que for útil. Para o que for útil. E Paulo disse que nós não devemos extinguir o Espírito e procurar os melhores dons. Hein? Você sabe quais são os melhores? Não é língua. Não. Língua é o último. O melhor é sabedoria, é ciência, é fé. Glória a Deus! Glória a Deus! É sabedoria para você viver como crente. Isto são os dons. O que você deve fazer com eles? Você deve ser fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Você quer dizer isso para Deus? Você quer dizer isso para Deus? E você vai ser fiel. Fiel a quem? Fiel ao pastor? Fiel ao tabernáculo? Não. Fiel à palavra. Aleluia. Fiel a Jesus. Aleluia. Agora, quando você é fiel à palavra, você é fiel ao seu irmão. Você é fiel no seu casamento. Você é fiel nos seus tratos. Você é fiel como o corpo de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar a cada hora em meu viver. Serei fiel. Se você não sabia, você já sabe agora. Serei fiel. Canta. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Ao estádio a correr, há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar a cada hora em meu viver. Você tem um retorno para casa. Você vai ter que viver um dia, o restante do dia hoje, e você vai ter que viver um dia amanhã. Você sabe como você tem representado Jesus? Aquela hora que você está dando estremelique, falando o que não deve falar e fazendo coisas que você não deve fazer, você sabe como é que você está representando este corpo, esta igreja, o corpo de Cristo?
Hein, irmão? Nós somos um corpo. Não é responsabilidade apenas do pastor, não. Nós não estamos brincando de igreja, brincando de ir para o céu, não. Nós estamos aqui para ver nossos erros. O que é que você precisa fazer? Hein? Como é que você representa seu casamento? Hein, irmã? Falando do seu marido? Você representa seu lar, falando? Indo de casa em casa e falando e comentando? Você é uma péssima representante do seu lar. Como é que você representa o corpo de Cristo? Com brigas? Com intrigas? Com uma vida suja? Oh, todos nós queremos ir para os céus e queremos as manifestações do Espírito. Vamos acertar nossa vida com Deus. Ao invés de você sair agitado, nervoso, por que você não reconhece que você está errado? Jesus disse: você precisa ficar em Jerusalém. Você não deve sair da igreja. Você precisa ficar. Eu estou falando isso não é para você ir embora, não, é para você ficar e desejar uma mudança de vida até receber o poder de Deus e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, João Pessoa, os confins da terra, onde você estiver. Aonde você estiver, você é testemunha. Eu sou parte do corpo de Cristo. Se fôssemos filmar certos comportamentos para passar aqui, dizer, mas este é comportamento? Precisa de cortar. Ainda bem que Deus está pronto para aniquilar os passados, mediante arrependimento, desejo de mudança. Desejo de mudança. Represente. Você vai lembrar: eu sou representante de Cristo. Não é o Papa, não, é você, é a igreja, é o corpo. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar a cada dia em meu viver, serei fiel. Você quer cantar? Serei.
você que eu estou falando. Você que não tem vivido uma vida limpa. Você que tem feito coisas erradas. Você não está condenado. Deus está aqui te ajudando. Ele só corrige aqueles que Ele ama. Você quer mudar de vida? Você quer cantar dizendo para Jesus: serei fiel. Estamos com os nossos olhos fechados, fazer um apelo, não só para as pessoas que ainda não foram batizadas, mas para os crentes. Eu queria fazer um apelo para você ser crente hoje à noite. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que eu tocar abençoado será, aleluia. Onde você pisar será abençoado, com responsabilidade. Você é corpo de Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu oro que o Senhor confirme cada oração, a bênção da cura, da libertação, da solução de problemas, no nome de Jesus Cristo, seja ministrada sobre o teu povo nesta hora, Pai. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu oro pedindo o retorno para os lares guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, o descanso, o sono de cada irmão seja preservado pelo Senhor. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, os lares sejam abençoados e guardados. Aleluia. E o teu povo vá para casa dizendo glória a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.